Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como estudar para a primeira fase do exame da OAB? Essa é uma pergunta que eu recebo diariamente. São vários estudantes, vários recém-formados que me perguntam como estudar para essa primeira fase, que é uma prova objetiva e, portanto, tem um jeito de estudar diferente da segunda fase, que é dissertativa, tem peça processual, enfim. Sobre a segunda fase eu falarei num vídeo imediatamente posterior a este. Então, em outro vídeo a gente fala sobre a segunda fase. Mas sobre a primeira fase, eu quero antes fazer uma breve observação. Sempre que eu ouço alguém numa palestra, ou num curso, ou em qualquer coisa, até aula de faculdade, quando eu era aluno da graduação, do mestrado, pós, eu sempre quero saber quem é que está falando, se sabe ou não sobre aquele assunto, se tem experiência ou não. Imagine, por exemplo, como já aconteceu comigo, que fiquei um tempão, 1 hora, 2 horas, ouvindo um cara falar sobre execução penal numa palestra e depois o próprio palestrante falou que nunca trabalhou com execução penal na vida, que ele trabalha com certidão de nascimento. Então, eu quero apenas narrar a minha experiência rapidamente para que vocês possam avaliar se eu tenho ou não experiência com provas e se vale ou não a pena continuar neste vídeo. Então, rapidamente, na graduação eu fiz, já no 4º semestre da faculdade, a prova de estagiário do Ministério Público Federal, no 4º semestre. Passei em primeiro lugar e naquela oportunidade só podia entrar no estágio a partir do 5º semestre. Eu concorri, na verdade, com vários estudantes que já estavam no 5º, 6º, 7º, 8º, terminando a faculdade. E naquela oportunidade eu fui o primeiro colocado, depois que eu cheguei ao 5º semestre, eu consegui ingressar no estágio. Depois, um bom tempo depois, já perto do final da faculdade, fiz novamente essa prova e fui novamente aprovado em primeiro lugar para o estágio do Ministério Público Federal. Fiquei mais 2 meses e depois saí. Quanto ao exame da OAB, eu obviamente fiz o exame da OAB, tanto que eu sou advogado e consultor hoje, e quando eu fiz o exame da OAB, a minha prova era uma prova intermediária, não era nem muito fácil nem muito difícil. Eu tive um ótimo resultado, fui aprovado tranquilamente na prova objetiva, na prova dissertativa. Não me lembro, se vocês perguntarem qual era a peça, já não me lembro mais qual era a peça. Acho que foi peça de razões de apelação, alguma coisa assim. E na mesma época que eu fiz o exame da OAB, que foi antes de terminar a faculdade, eu fui aprovado, como eu já falei em uma sequência de outros vídeos aqui no canal do YouTube, fui aprovado no concurso de defensor público do estado do Rio Grande do Sul. Eu passei ainda na faculdade, tomei posse logo depois de colar grau e passei a ser defensor público. A prova objetiva eu fui muito bem, fiquei em 9º na prova objetiva, depois tive a prova dissertativa, passei, fui mal na prova oral, mas deu para passar e fui muito bem na prova de tribuna. Então essa é a minha experiência com provas e hoje como professor eu aplico provas também. Eu corrijo provas, corrijo redações de TCC, artigo de pós-graduação, então eu já estive dos dois lados, de avaliar e ser avaliado. Por isso, as dicas que eu quero passar aqui são de acordo com a minha experiência e o que funcionou para mim em todas essas situações que eu falei anteriormente. Então, a dica mais básica de todas, veja o edital. Ver o edital é o básico. Saiu o edital do exame da OAB, olhe o edital com calma, não tenha pressa para pular diretamente para os estudos. Tem gente que sai o edital do exame da OAB, larga tudo e vai estudar. Isso tem que acontecer, mas depois que você ler o edital com muita atenção. O que você deve procurar no edital? Data em que será realizada a prova, data do resultado, o prazo que você terá para recorrer contra o resultado, tanto na dissertativa como também na prova objetiva. Você tem que ver também no edital a quantidade de questões. Entenda a distribuição das questões, quais são as disciplinas, quais são as questões que vão ser cobradas, quantas questões para cada disciplina, enfim,
Penal tem quantas, processo tem quantas, civil, constitucional, administrativo. Entenda quantas disciplinas, quantas questões serão cobradas em cada disciplina. Você tem que ter essa avaliação até para saber distribuir o seu estudo. Não dá para estudar só uma coisa que ao final tem pouco peso. Você tem que saber distribuir para ganhar pontos em tudo. O que der para garantir, igual muitos falam que a questão do Código de Ética e do Estatuto da OAB dá para garantir, dá para gabaritar, então tente gabaritar. O resto tente pontuar, pelo menos ou metade ou um pouco acima da metade, que aí não tem erro. Então tenha esse cuidado de saber quais são as disciplinas que vão cair e quantas questões serão cobradas em cada disciplina. O número de questões é fundamental para definir o seu estudo. Outra coisa muito importante, o que você deve ler? Aqui eu já vi de tudo, eu já vi gente que me falou que estava estudando, sei lá, um livro de doutrina pesada, vamos dizer aí, o livro que muitos usam na graduação, o Gilmar Mendes em Constitucional, ou estavam lendo o Aurí Lopes Júnior, que é um livro excelente, fundamental para a advocacia, mas estavam lendo o Aurí Lopes Júnior para a prova objetiva, que é daqui a um mês, por exemplo. Isso daí, você está aprofundando mais que o necessário. Excelente, excelente. Só que eles vão cobrar aquilo que será cobrado. Não vão cobrar o conhecimento mais profundo ou menos profundo. Será aquele conhecimento. Uma coisa que eu já ouvi uma vez, eu acho isso extremamente importante, eu sempre levei isso para mim em cada prova que eu fiz, é que quando você faz esse tipo de prova, objetiva sobretudo, você não tem que ter um conhecimento que é extremamente fundo, você não tem que ter um conhecimento que é um copo d'água, enfim, extremamente profundo. Não é isso, você tem que ter um conhecimento que seja um oceano de alguns palmos. Ou seja, não é ter apenas o conhecimento sobre algo bem restrito, enfim, uma parte de, digamos, saber tudo sobre penas. E aí você sabe tudo, leu todos os autores, enfim, leu Foucault, leu tudo. Não é isso. Para um mestrado, sim, é assim. Mas para uma prova objetiva, você tem que ter um conhecimento que é um oceano de alguns palmos, ou seja, você não pode tentar aprofundar muito sob pena de reduzir esse oceano até virar uma lagoa ou um copo d'água. Então tem que ter uma amplitude no seu estudo e alguma profundidade, não a profundidade como se você estivesse estudando para fazer um mestrado, como se estivesse estudando para escrever um artigo científico. É diferente, são coisas diferentes. Então tenha um conhecimento amplo, extenso, sobre todas as disciplinas, tentando garantir alguns pontos em algumas disciplinas, tentando garantir até gabaritar em algumas disciplinas, mas não se preocupe, não restrinja o seu tempo a uma pequena disciplina para tentar aprofundar o máximo possível. Isso é perda de tempo nesse pequeno intervalo até o dia da prova. Eu não sugiro que você faça isso. Depois, fez a prova, foi aprovado, aí sim, agora você já está com a carteira da OAB, do que você gosta? Eu gosto de penal, processo penal, execução penal, criminologia. Parei de me dedicar tanto ao resto, eu ainda leio, passo os olhos, faço consultas, consulta aos livros no caso, mas eu leio penal, processo penal e execução penal. Aprofundo bastante. Hoje o meu conhecimento, se um dia já foi, digamos, um oceano de 2 ou 3 palmos para fazer provas, hoje o meu conhecimento é um copo d'água, é só naquilo ali, aquelas poucas disciplinas, talvez uma piscina para ser um pouco maior, mas extremamente profundo. Eu tento me aprofundar nisso, conhecendo doutrina, jurisprudência, tanto que vocês olham aí o conteúdo que eu publico especificamente sobre isso no meu site e aqui no canal do YouTube. Então isso é uma questão básica, você tem que dar a devida extensão. E nessa extensão você não precisa estudar a doutrina pesada nesse momento, não precisa ir à doutrina mais filosófica. A prova objetiva vai cobrar coisas que não gerem recursos. Imagine o examinador cobrar determinado livro, um doutrinador extremamente filosófico, um conceito que está ali no Lênio Streck, por exemplo, que eu adoro, eu leio direto, leio todas as colunas desde quando eu era estudante de direito, já tem alguns anos. Mas
O examinador de uma prova do exame da OAB não necessariamente vai cobrar uma coisa tão profunda de um doutrinador, porque ele sabe que isso pode dar ensejo a um recurso. Imagine ele botar ali numa prova objetiva algo que é um posicionamento de determinado autor, mas tem toda outra doutrina que fala contra. Aí vai ser anulada aquela questão. Pega mal para o examinador que elaborou a questão, pega mal para a OAB ter muitas questões anuladas, algumas sempre serão anuladas, mas não pode ter muitas. Então você já tem que saber que coisas polêmicas, divergentes, questões muito aprofundadas não serão cobradas como regra. Leia a legislação, é a forma que o examinador tem de garantir uma prova que tenha poucos recursos, poucas anulações. Se você cobra aquilo que está na legislação, se o examinador cobra aquilo que está na legislação, que você não terá a possibilidade de consultar na prova objetiva, ele pode simplesmente negar os recursos, porque você fez um recurso contra algo que está na lei, algo que é claro, e muitas vezes nem alteram a redação, as mesmas vírgulas, as mesmas palavras, tudo igual, para não dar chance de anulação daquela questão. Então, eu sugiro que você leia muito a legislação, leia a Constituição, em direito constitucional, as principais leis de constitucional também, leia igualmente a lei de mandado de segurança, por exemplo, leia as leis de ação direta, de controle concentrado de constitucionalidade, como a DIN, a DPF, isso é muito importante. Leia quanto ao direito penal e processo penal, Código Penal e Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Drogas, Lei Maria da Penha, algumas partes, porque tem umas partes que não são tão cobradas, que fogem um pouco do viés mais penal e entram no viés mais de preparação para futuras ações, distribuições de competência e tudo mais. Então, leia essas leis, passe os olhos na Lei de Contravenções Penais, a Lei de Crimes Hediondos é fundamental, tem que saber quais são os crimes hediondos, leia o Código Civil, leia o Código de Processo Civil, veja a legislação, o CTN, o Código Tributário Nacional, leia a CLT, leia tudo que for a base daquelas disciplinas. Código de ética, o Estatuto da OAB, isso é fundamental. Então a legislação, porque é uma garantia, não apenas para você, mas também para o examinador. Quando ele cobra a legislação, ele está se defendendo de possíveis recursos. Eu sugiro que você leia muito as súmulas também, porque as súmulas podem ser cobradas facilmente. Por exemplo, pode vir numa questão falando que é entendimento do STJ tal coisa. E aí, aquilo está numa súmula do STJ. Imagine, por exemplo, a jurisprudência do STJ a jurisprudência do STJ aceita a pena abaixo do mínimo legal no caso de atenuante. Bom, na doutrina penal você tem muita gente defendendo que sim, que aceita. Só que o STJ tem súmula dizendo que não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por conta de uma atenuante. Então, se você sabe a súmula, você sabe o entendimento do tribunal. Por isso é fundamental ler súmulas vinculantes, súmulas do STF e também do STJ. Treine muito, faça questões. Eu sei que se você quer advogar, esse vai ser um momento chato para você. Eu conheço várias pessoas que, desde a faculdade, já queriam advogar, já pensavam que nunca fariam nenhum concurso, que se fosse para fazer concurso, mudariam de profissão, mudariam de área. Isso pode ser o seu caso. Se é o seu caso, você não gosta de prova normalmente, porque a prova é mais para quem quer passar no concurso público, para quem quer se submeter a exames, e o advogado, quem está pensando em ser advogado, está pensando em outras coisas, quer aprender a prática, a teoria, eventualmente fazer uma pós, mestrado, doutorado. Então, se for o seu caso, saiba que o treino é necessário agora. Depois que você passar no exame da OAB, você vai ter a sua profissão, vai advogar, depois você não faz prova nenhuma mais se você quiser, a não ser que queira fazer algum tipo de estudo posterior, pós-mestrado, aí você vai ter que fazer prova. Mas ali
prova nesse ambiente, digamos assim, de seleção, examinador passando, enfim, fiscal passando e tudo mais, vai ser a única oportunidade e depois acabou. Por isso, treine bastante, faça muitas questões. Eu sugiro o seguinte, treinar de duas formas. Treinar por meio de sites, para você fazer várias de uma vez só. Faça uma, faça outra, faça muitas questões repetidamente, porque isso vai te dar um treino muito bom. Faça várias questões em sites como o Que Concursos. É só você pesquisar no Google, o Que Concursos. Tem várias questões para você responder gratuitamente, pode assinar. Enfim, tem o PCI Concursos, existem muitos sites apenas de questões. Alguns sites com questões comentadas, enfim. Então faça isso, porque você faz, vê qual é o resultado, se errou, se acertou você já guarda aquela informação, se errou você já olha qual é a informação que seria correta, qual seria a opção correta. Então fazer essas questões por meio de sites vai ser rápido, é treino rápido. Botou ali, errou, já apareceu qual é a resposta correta, leu, entendeu, passa para a próxima. Então isso é muito importante. Para você treinar, fazer as questões e para você ver quais são as respostas certas. Outra coisa, além de fazer as questões por meio de sites, faça simulados. Pegue provas anteriores, imprima provas do exame da OAB, deixe ali uma pilha, faça 2, 3, 5, quantas você conseguir. Se você tem ainda um mês até o dia da prova, tente fazer pelo menos 4 ou 5, uma por semana, basicamente. Então, isso é muito importante para você se submeter às mesmas condições. Vai pegar ali um relógio, por exemplo, marca o horário, pega o seu celular, enfim, bota ali marcando o horário, faça a prova, esse simulado, no mesmo tempo que você faria o exame da OAB. O exame da OAB tem X horas, você faz nesse mesmo tempo na sua casa, sem celular, sem computador, sem nada incomodando, tranque a porta, não fale com ninguém, peça silêncio e faça a prova para testar. Depois você confere o resultado. Quantas questões você acertou? Pode ser que você tenha dificuldade para marcar, por exemplo. Você vai percebendo quais são seus defeitos, quais são as coisas que você precisa melhorar. Eu, por exemplo, uma coisa básica que eu tinha de defeito em prova era marcar aquele cartão. Eu achava que tinha que fazer muito perfeito, rodar ali, riscar tudo de preto. Se ficasse meio cinza já não valia, se ficasse uma parte branca no meio já não valia, se ultrapassasse aquele círculo já não valia. Então eu acabei treinando bastante essa parte de preencher cartão. Mas faça tudo igual à prova real. Faça, portanto, no mesmo tempo, nas mesmas condições, sentado. Vai sair para ir ao banheiro, o relógio continua correndo. Deixa o relógio correndo. É como se fosse a prova de verdade. Terminou a prova, pega agora o gabarito, coloca do lado e vai conferindo, vai marcando um certo, igual quando era no ensino fundamental, não sei se foi assim com vocês, mas os meus professores davam um C de certo. E quando estava errado, e eu errava bastante, eles davam um traço assim. Então, faça isso, veja quantas você acertou, porque isso vai te motivando. Ah, eu acertei tantas agora, eu preciso acertar mais tantas para passar. Ah, agora eu superei. Beleza, agora eu quero garantir. Eu já passei, já acertei mais do que eu precisava, agora eu quero acertar mais 2 ou 3 para garantir. Aí no próximo simulado você tenta ser ainda melhor. E uma outra coisa que você pode fazer, uma coisa que eu apliquei, eu sinceramente não vi se outras pessoas já fizeram isso, nunca vi ninguém falar, eu desenvolvi para mim, pode ser que outras pessoas também estejam fazendo. Eu anotava enunciados certos de provas anteriores do exame da OAB e estudava por eles. Como assim? Se você, por exemplo, fizer questões nesses sites que eu falei, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda deles aqui, mas são sites que eu fiz e gostei. Hoje eu não sei como estão porque já tem bastante tempo, mas você faz ali, responde, acertou a questão. E aquela opção é importante que você guarde na memória. Ou você errou e aquela informação certa, aquela opção certa, digamos, você marcou a A e a opção certa era a D. Aquela opção certa é importante que você guarde aquela informação, porque você sempre erra, você se esquece. Então, copie aquilo, salve no arquivo e depois junte todos esses enunciados
dados certos, imprima esse arquivo. E aí você vai ter um resumo basicamente com respostas corretas de exames anteriores. Você vai estudar por isso, porque há uma tendência de repetição. E é como se fosse um resumo feito pelos examinadores do exame da OAB. Isso é sensacional, porque são as coisas que eles consideraram corretas anteriormente. Então, essas são algumas dicas para que você estude para a primeira fase do exame da OAB. Como eu disse, em um outro vídeo vou falar sobre a segunda fase. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu peço que você compartilhe também se gostou do vídeo, porque aqui não se trata de uma competição. Quanto mais pessoas você ajudar, mais pessoas serão beneficiadas com a aprovação no exame da OAB. E se você gostou do vídeo, eu peço também que você dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo, que é um link onde você encontra várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão em que eu publico diariamente meus artigos e vídeos lá no WhatsApp. Além disso, você vai encontrar artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, alguns cursos podem ser úteis para o exame da OAB e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.